7h37. De acordo com o levantamento realizado pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, já foram aplicadas 374.511 das primeiras doses de vacinas contra a Covid-19 em todo o estado. Em relação à segunda dose, foram vacinadas 112.935 pessoas. A vacinação está caminhando lentamente, deu uma acelerada nos últimos dias, né? E para saber se a imunização impacta nos números de casos da Covid-19, vamos conversar com a Superintendente de Vigilância em Saúde de Goiás, a Flúvia Amorim. Bom dia, Flúvia. Estamos sem seu áudio. Tá sem o áudio aí no Skype, Flúvia. Bom dia. Bom dia. Desculpa. Já que eu pedi o áudio da Flúvia, eu vou pedir para a Cileide. Cileide, você centraliza mais aí na imagem, você tá muito no cantinho. Só virar a câmera um pouquinho, você tá muito no canto esquerdo aqui da tela. Bom que a Cileide tá na fazenda, viu, Flúvia? Ela foi para lá para fugir um pouquinho dessa cidade. Boa, tá certo. Eu tô obedecendo a Flúvia. Isso. Ficando bem isolada. Aí tá bem isolada mesmo. Aí isolou de verdade. Mas ela tá de amarelo, tá cumprindo aqui ainda o uniforme da Sagres. Flúvia, a gente pensou aqui sobre essa questão. A gente vê em alguns locais essa redução, ou uma aparente redução de novas internações e de novos casos entre as pessoas idosas, que são as pessoas que estão se vacinando. Agora nós estamos vacinando acima de 68 anos. Mas estão sendo reduzidos mesmo esses números de internações e até de mortes de pessoas idosas já por conta da vacinação, ou ainda não, Flúvia? Bom dia de novo. A gente já começa a observar, assim, de uma forma muito discreta ainda, visto que grande parte dos idosos acima de 85 anos estão recebendo as suas segundas doses agora. Inclusive ontem eu estava no Serra Dourada, na vacinação do Serra Dourada, e eu estava apoiando a vacinação e eu vi vários idosos, né, recebendo a segunda dose. Muito provavelmente esse impacto maior nós veremos nas próximas semanas, né? Porque a proteção ela se dá de forma mais efetiva 15 dias após a segunda dose. Mas mesmo com primeiras doses, a gente vê assim, uma redução discreta nas internações e a gente espera que isso aumente, né? Essa diferença, né, de internações aumente com o decorrer das segundas doses sendo aplicadas. Bom, Flúvia, a gente está vendo aí que a vacinação está seguindo uma sequência de idade, mas a gente sabe que tem grupos prioritários que, independentemente da idade, terão direito a ser vacinados. O caso da segurança pública, que ontem teve um decreto do governador, mas tem outros grupos prioritários, inclusive professores. Quando é que esses grupos prioritários, independentemente da idade, começam a ser vacinados? Cileide, a gente depende diretamente da quantidade de doses que a gente recebe. Agora que a gente está conseguindo avançar na faixa etária de idosos, né, de uma forma mais acelerada, a gente consegue também ampliar e abrir outros. Exemplo, para trabalhadores da saúde, nós vacinamos inicialmente apenas os que estavam na linha de frente, hospitais de campanha, né, e na assistência direta. Mas no próprio plano nacional e no próprio plano estadual, nós temos cerca de 228 mil trabalhadores, não só esses que estão na linha de frente, mas outros que estão nas áreas de apoio também. E esses também deverão ser vacinados. Então, a gente precisa fechar trabalhadores da saúde e a gente precisa começar também a segurança. A gente viu essa fala do governador ontem, inclusive foi publicado no Diário Oficial, que 5% das doses, né, a gente já vai iniciar a vacinação das forças de segurança. Polícia Militar, Civil, Guarda Civil, Polícia Federal e Rodoviária Federal. Então, com isso, a gente inicia o grupo de trabalhadores da segurança, o que não quer dizer que pararemos idosos, né, e avançaremos em outros grupos. Fechando o grupo de idosos, além de segurança, ampliação da segurança de trabalhadores, a gente abre novos grupos. E assim a gente vai seguindo esse plano. Pois é, esse grupo de idosos, até que idade que vocês querem fechar? 60 anos. Então, é considerado idoso a pessoa com 60 anos ou mais. Assim como nós já fazíamos com a vacinação de influenza, estamos fazendo também com a Covid. Então, agora a tendência
é baixar até 60 e depois partir para esses outros grupos? Lembrando que a gente ainda tem os portadores de doenças crônicas, né, que também é um grande grupo. Inclusive, a gente está se planejando para ver, inclusive com o Ministério, como é que a gente vai identificar essas pessoas que são portadoras de doenças crônicas, porque não são todas as doenças. Existe um rol de doenças que são consideradas como prioritárias para receber a vacinação, e temos também o grupo de deficientes graves permanentes, né? Pessoas que têm deficiência grave permanente, que também vai fazer parte, né, dos próximos grupos. Então, a partir de chegou aos 60, aí as pessoas que estão abaixo de 60 não precisa esperar que vai chegar a vez delas, porque aí o foco muda. O foco muda. No próprio plano estadual, desde que a gente começou esse plano no final do ano passado, a gente colocou lá, linkou lá todos os grupos prioritários, né, que a gente considera como pessoas que precisam receber a vacina de uma forma mais rápida. E tem um ranqueamento. A ideia é seguir, né, aquilo que está lá no plano estadual. Podem ter mudanças? Pode sim, Cileide, porque de acordo com os estudos que vão saindo, né, com a análise dos dados que a gente tem, esses grupos eles podem ser alterados. Isso pode acontecer, mas a priori a gente está seguindo primeiro idosos. Precisamos fechar rapidamente com 2 doses, todos os idosos com 60 anos e mais, e vamos começar a segurança pública e terminar trabalhadores. De saúde. Trabalhadores de saúde. Flúvia, o ministro ontem disse, o novo ministro, que a meta dele, no curto prazo, ele nos estabeleceu qual que é o curto prazo, o que ele considera de curto prazo, é a imunização de 1 milhão de pessoas por dia. Goiás tem condições de vacinar o correspondente a isso, que seria o quê? 30 mil por dia? Tem até mais, Cileide. Nas campanhas de influenza, eu vou falar por Goiânia, né, que eu fiz de da Secretaria Municipal por muito tempo, a gente chegou a vacinar 12, 13, até 15 mil pessoas em um dia. Então, é possível sim, né, enquanto Estado, é possível sim. O que a gente precisa é ter doses de vacina. Se a gente tiver doses, as secretarias vão se organizando. Eu sei que, neste momento, Cileide, para as secretarias municipais está muito difícil, não é algo fácil. Muitas baixas de profissionais, né, profissionais que estão sendo removidos para a área da assistência, não é algo fácil para os municípios. Ainda mais que começaremos dia 14 a vacinação de influenza também. Então, nós teremos 2 campanhas ao mesmo tempo. Tem esse grupo de empresários, né, que está dando apoio para a campanha de vacinação. O que eles podem fazer? Eu me lembrei disso, que você falou que não está fácil para os municípios. O que esse grupo tem a oferecer, já que eles decidiram que eles não vão comprar vacina? A gente, não sei se é o mesmo grupo que você está falando, mas nós tivemos uma reunião, acho que foi anteontem, se não estou enganada, que é Mulheres pelo Brasil, se não estou enganado, o grupo, né, que chama. Isso. E na reunião, a gente, junto com o COSEMS, que é o Conselho de Secretários Municipais, nós vamos levantar pelo menos 5 prioridades, que são as 5 maiores necessidades hoje que os municípios têm, e repassar para ver o que esse grupo de empresários pode apoiar. Hoje, né, sendo muito sincera, e eu falei isso na reunião para esse grupo, hoje um grande gargalo que os municípios têm é recursos humanos. É algo complicado de se suprir nesse momento, visto que há uma necessidade dos hospitais, da parte assistencial, e ao mesmo profissional. Então, não é algo fácil de resolver, mas nós temos outros itens, outras prioridades que eles podem se apoiar. Caixas térmicas, né, termômetros para essas caixas, às vezes apoiar no transporte. Então, nós estamos fazendo esse levantamento para repassar até amanhã para eles essa lista de prioridades para o Estado. E outra coisa, nós temos necessidades distintas, né? A gente tem a região norte, nordeste com uma necessidade diferente da região sudoeste do Estado. Então, a gente tem que levar isso em consideração também. Flúvia, ontem nós tivemos um dia de recorde de novos casos em Goiás, né? Ultrapassou os 5 mil, aliás, ultrapassou bem, mais de 5.400 novos casos. Que foi um recorde também que superou do dia anterior, que havia sido recorde, com 4.900. Esse mês a gente está aí com vários recordes sucessivos, não só de mortes, mas também de novos casos. Os empresários estão reclamando muito, né, do fechamento das atividades, e ontem eu vi vários deles se manifestando e questionando o seguinte:
que se há um distanciamento social já aqui em Goiânia desde o início do mês e os casos continuam tão altos, significa que o isolamento não ajudou? Olha, Cileide, tem duas interpretações aí. Primeiro, que todo lugar que a gente viu que teve efeito foram isolamentos mais rígidos, né? Um exemplo que a gente tem agora bem recente aqui no Brasil é o exemplo de Araraquara. Então, o que aconteceu em Araraquara? Lá foi realmente um decreto muito rígido, com restrição realmente de pessoas. São Paulo, vários municípios. E aí você consegue ver esse impacto de uma forma mais clara. O que acontece aqui no estado de Goiás? Nós tivemos municípios fazendo coisas diferentes em momentos diferentes. Aí é mais difícil da gente avaliar impacto. Então, quando a gente vê a mobilidade nas ruas, eu não preciso nem pegar as taxas, basta você sair na rua. Teve uma redução? Teve sim. Provavelmente casos deixaram de acontecer, mas não na quantidade suficiente para a gente conseguir enxergar esse impacto a curto prazo. E outra coisa, internação e óbito são os que a gente mais vai demorar para ver impacto. Araraquara, que fez realmente um lockdown, né, eles agora que estão começando a observar a redução de internação. E óbito ainda vai demorar um pouco mais. Então, não é algo rápido e a gente não pode usar esse argumento de que, tá vendo, não adiantou, então não adianta fechar. Não é isso. Precisa ter muito cuidado nessa interpretação. Primeiro, avaliar o como fizemos, quando fizemos. Aí sim, para a gente ter uma ideia se realmente surtiu efeito ou não. Pois é, e ainda tem uma questão que eu fico me perguntando, eu não sei se é possível a gente pensar com esse raciocínio, que é o seguinte: poderia ser pior sem o isolamento social? Quer dizer, a gente está com os recordes de morte e casos. Seria pior se a gente estivesse com a cidade funcionando regularmente? Isso eu tenho certeza. Certeza que seria pior. Isso que a gente está vendo que ainda está grave, além de ser pior, o que isso poderia acarretar era um prolongamento ainda maior dessa situação que a gente está vivendo hoje, essa situação crítica que a gente está vivendo hoje. Então, se continuássemos do jeito que estava, sem nenhum decreto, sem nenhuma norma de isolamento, com certeza a gente teria mais do que a gente está tendo hoje e por um tempo maior. Isso é fato. Agora, o que as pessoas não podem esperar é que, nossa, fiz 7 dias, já vou reduzir 50%, caso eu reduzo 50% de internação. Não é rápido assim. A coisa é lenta, mas a gente precisa fazer, porque se não fizermos, ficaria pior. O decreto do governador é de 14 dias, ele vence agora, no dia 30, em tese, dia 31 voltaria a fase de abertura, né, já que é revezamento de 14 por 14. Há possibilidade de prorrogação ou a tendência é de cumprimento do decreto e abertura agora? Olha, Célia, a gente tem que primeiro avaliar, né, todos os dados, todas as situações. Nós, enquanto Secretaria de Estado da Saúde, a gente vê a parte estritamente técnica e a gente mostra isso, mas tem as outras questões que a gente sabe, econômicas, culturais, sociais, que também são levadas em consideração. Mas, tecnicamente, a gente, na segunda-feira, a gente faz toda essa avaliação para apresentar ao secretário e também ao governador para serem discutidos com os prefeitos. Flúvia, ontem o isolamento social em Goiás foi de 36,6%, segundo o site InLoco. A pesquisa da Rede Mob identificou que só 52% dos usuários de ônibus eram dos serviços essenciais, o restante não era. Quer dizer, esse baixo isolamento, mais esse dado aí, indica que as pessoas não estão respeitando o isolamento, quer dizer, todo mundo arrumou um jeitinho de continuar a manter o funcionamento dos seus comércios, quer dizer, a vida está mais ou menos normal? O que a gente vê, não só por esses dados do site, basta a gente andar na rua. Então, a gente vê as pessoas nas ruas, a gente vê o movimento de carros. Infelizmente, a gente vê muitos serviços que não são essenciais, que não deveriam estar funcionando, né? Com pessoas entrando pela lateral, pela porta dos fundos, abre e fecha a porta.
Eu falo porque eu vi isso várias vezes aqui perto da minha casa, inclusive. Então, infelizmente, por isso que eu falo que aí usam esse argumento. Ah, tá vendo? Fechou e não funcionou. Mas, na verdade, nós não fizemos como deveria ser feito. E eu estou falando como deveria ser feito, tendo como exemplo locais que tiveram realmente impacto. Como eu dei o exemplo aqui do Brasil de Araraquara. Lá fez e eles conseguiram observar impacto, mas lá foi feito da maneira correta no sentido de, se é para restringir mobilidade, restringiram realmente a mobilidade. Agora que fizemos, diminuiu por um tempo, mas a gente vê que oscila muito, então a gente não tem homogeneidade para afirmar que não, realmente o impacto vai ser observado. Não dá para falar isso. Rubens. Flúvia, a Cileide perguntou no início da entrevista sobre vacinação e até quando iria a vacinação para os idosos. Você disse até os 60 anos, que também vai haver a vacinação para doenças crônicas. Entra aí os obesos ou não? Sim. A obesidade faz parte dos grupos, né? Os obesos fazem parte dos grupos de risco, mas não todo obeso, né? Existe um indicador de IMC, que é Índice de Massa Corpórea, que é avaliado para considerar ele realmente como obeso, mas eles fazem parte. Assim como as pessoas portadoras de diabetes e de outras doenças. Aí o obeso seria IMC acima de 30 para vacina ou mais que isso? Eu vou pedir desculpa, mas eu estou aqui sem lembrar qual é o valor que eles consideram como prioridade. Tá, eu sou obeso e não estou com o meu valor do IMC aqui só para dar exemplo, mas assim, normalmente a obesidade grau 1, a considerada lá, acima do IMC acima de 30. E aí tem lá acima de 35, acima de 40, e aí vai indo para cima, não sei qual vai ser o critério ou o número, né, usado para vacinação. Outra questão, Flúvia, que me vem aqui. A gente ouve que as cepas novas, as variantes, são mais transmissíveis e mais agressivas. Elas são mais agressivas mesmo? Isso tem a ver com o fato de pessoas jovens estarem adoecendo mais, tendo casos, mais quantidade de casos graves entre pessoas jovens? É porque a cepa é mais agressiva mesmo, ou é porque as pessoas idosas estão se vacinando, pegam menos a doença gradativamente, e aí, claro, as pessoas jovens é que vão ser a maior parte dos casos? Olha, essa análise ela não é simples, né? Mas vamos lá. Em relação à questão dos idosos, né, a gente tem uma situação nessa segunda onda. A gente ainda continua com grande concentração de casos de internação e óbitos entre idosos. Porém, a gente vê uma crescente de pessoas mais jovens. Os mais jovens, desde o início da pandemia, são os que mais se infectam e o maior número de casos está entre jovens, desde o começo da pandemia. Casos confirmados. O que a gente está vendo agora nessa segunda onda de diferente? Um aumento na proporção de internação desses jovens. Antes era só confirmação, a maioria casos leves, e agora a gente começa a ver casos moderados e graves necessitando de internação entre esses jovens. E por que isso acontece? A questão da variante é uma possibilidade. A gente sabe que essas duas variantes que estão, né, de importância, né, em saúde pública, que é a variante de Manaus, a P1, e a variante do Reino Unido, a VOC, essas duas nós temos comprovação de que elas são mais transmissíveis. Então, isso a gente já sabe. Em relação à gravidade, a do Reino Unido já há comprovação e já há indícios também de que a de Manaus também cause formas mais graves, visto que a gente está vendo no Brasil inteiro com predominância dessa variante aqui. Então, junta as variantes que são mais transmissíveis e podem causar formas mais graves, e em relação aos jovens, eles se expõem mais. Então, a gente tem, dentro do grupo de jovens, uma maior exposição. Vide as festas clandestinas, as aglomerações, as festas com os amigos, né? Então, ele acaba se expondo mais, se contaminando mais, e com essas novas variantes ele pode também ter formas mais graves. Entendi. Bom, tem pergunta sobre isso, Cileide? Variantes? Não, né? Não. Bom, é isso, Flúvia. Muito obrigado pela disponibilidade aqui de nos atender. Um bom dia e ótimo trabalho para você aí, Flúvia. Obrigada a vocês, bom dia. Obrigado aqui pela disponibilidade, né? Entrevista com Flúvia Amorim, que é a superintendente de Vigilância em Saúde aqui no estado de Goiás, tirando dúvidas aqui sobre esse momento da pandemia. Destaque a íntegra da conversa, você confere acessando o nosso portal, o sagresonline.com.br.